Hoje é terça-feira, 14 de outubro do ano de 2025. As apresentações do programa Evangelho Solar. Nessa noite nós tivemos complicações com a transmissão e aí eu vou registrar para essa noite aquilo que eu entendo que vai ser importante para esse momento nosso de terça-feira, das apresentações do programa Evangelho em seu lar. Tudo bem, eu creio que você está nos acompanhando. Seria importante, se você tem a nossa transmissão, nos ajudar fazendo o seu contato. Tá? Sempre é bom quando entra o contato, que a gente tem ideia que realmente está tudo ok, está tudo certo com a nossa transmissão. O programa Evangelho em seu lar, como eu digo, é o meu, é o seu, é o nosso programa nas noites de segunda a sexta-feira. Como eu sempre digo, vem conosco e te faremos bem, vem! Não vou nem mencionar a questão de horário, que eu vou apenas registrar a nossa gravação de 20 minutos para hoje à noite, onde nós vamos estar falando de missões, a obra missionária, o assunto da semana, de Mateus capítulo 9, dos versículos 35 ao versículo 38. É um texto que a gente está trabalhando para trazer a nossa mente, a nossa consideração a respeito da obra missionária do Senhor Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino, ensinando na sinagoga deles, curando todas as moléstias e enfermidades entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande e poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Esse é o nosso texto, no qual estamos estudando a obra missionária de Jesus. E o destaque evangelístico de João, capítulo 4, quando Jesus, então, teve o encontro com a mulher samaritana, a mulher de Samaria. A frase missionária de hoje é uma anatomia missionária. Anatomia porque ela pega as partes do nosso corpo, como os olhos, a boca, os ouvidos, as mãos, o coração, os pés, o coração e a mente. Partes do corpo da anatomia humana. E aí o Gilson Paiva escreveu a Anatomia Missionária. A de ontem foi uma frase do Charles Spurgeon: todo cristão ou é missionário ou é um impostor. Uma das frases mais marcantes do Charles Haddon Spurgeon, o pregador da rua New Parks, em Londres, que na época dele pregou, ensinou a palavra de Deus para multidões. O sentimento de Cristo, para que eu e você façamos missões como o Senhor Jesus deseja que missões por nós seja feita, primeiro é preciso ver o que ele viu e sentir o que ele sentiu para fazer o que ele fez. Essa é a realidade. É preciso ver o que ele viu, sentir o que ele sentiu, para fazer o que ele fez. E ele viu a grande necessidade das pessoas. Ele viu a grande colheita dessas pessoas. Ele viu a grande urgência de trabalhadores para a obra. E Jesus sentiu compaixão pelas pessoas. Não indiferença, mas compaixão. Isso é uma coisa muito importante. Ele sentiu compaixão, não indiferença. E o que levou o Senhor Jesus a sentir compaixão? O que viu? Foi o que ele viu. O que ele viu é que levou ele a sentir compaixão. Ele viu as multidões andando desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, o estado de perdição dessas pessoas.
trabalhou, foi aquilo que impactou e fez com que Jesus sentisse compaixão. A palavra usada nesse texto, no original, é extremamente forte. Ela se refere a uma emoção sentida nas entranhas, um profundo mover interior de empatia e misericórdia. Não era uma pena superficial, mas uma dor genuína pela condição das pessoas. De fato, esta é a grande diferença entre a motivação divina e a motivação humana. A indiferença é o grande inimigo da evangelização. Podemos ter todo o conhecimento teológico, mas se não sentirmos a dor da perdição eterna das pessoas, nossa mensagem será fria e ineficaz. Portanto, um coração missionário é um coração que se permite ser quebrado por aquilo que quebra o coração de Deus. Devemos orar: Senhor, dá-me um coração que sinta compaixão como o teu. Isso deveria ser a nossa oração. João capítulo 4, a mulher samaritana, o Senhor Jesus tem uma conversa com ela, nós lemos o texto ontem. Se você não acompanhou, depois é só você ler esse texto. E venho aprender de mim, nesse momento de evangelismo, onde Jesus tem esse diálogo, essa conversa com a mulher, onde ele contextualiza a situação. O contexto é ele estando em Sicar, no poço, sentado, cansado, com sede, mas a sede dele ia muito além da sede física para a sede espiritual, e a mulher vem com o seu cântaro para tirar água no poço, e na menor fração de tempo possível, quando Jesus se depara com esta mulher, exatamente por causa dela, ele estava ali. Era-lhe necessário passar por Samaria. Esse encontro, o dia que você encontrou pela fé com Jesus, é um dia sem outro haver igual. Foi o dia mais importante da sua vida, quando você teve a sensibilidade espiritual do encontro com Jesus. Isso aconteceu para a mulher. Era necessário passar por Samaria. Ele caminhou uma longa distância para chegar onde ele estava. Perceba, Jesus foi até o lugar onde aquela mulher chegaria para buscar água com o seu cântaro. E ele estava ali, e a primeira coisa que ele disse para ela, introduzindo o diálogo: dá-me de beber. Ele foi direto. Quando ela vem para tirar água, Jesus diz: dá-me de beber. Eu quero que você me dê água. É dessa maneira que ele introduz o diálogo com aquela mulher. Dá-me de beber. É uma ordem que ele expressa e apresenta para ela. E ela toda espantada, porque havia uma rivalidade entre os judeus de raça pura e eles, os samaritanos, eram uma mistura com estrangeiros, e havia uma rivalidade, não se comunicavam, nem passavam por ali. Como sendo tu judeu me pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? E o texto vai dizer porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus vai dizer para ela: se tu conheceras o dom de Deus. O que é o dom de Deus? Não é a vida eterna? E quem é o que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Quando ele fala dessa maneira com a mulher, ele tocou as fibras mais sensíveis do coração daquela mulher.
ele impactou sobremaneira aquela mulher, que a mulher então diz: Senhor, tu não tens com que te atirar, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Agora ela já está interessada na conversa com Jesus. Jesus sentiu compaixão por aquela mulher. Ele conhecia da vida daquela mulher, como ele conhece da sua vida profundamente, dos seus contratempos, das suas contrariedades, dos seus conflitos, como é a sua vida familiar, porque aqui ele toca no assunto da vida familiar daquela mulher, ele quer conhecer o marido daquela mulher. O grande problema na vida daquela mulher é que ela não tinha marido. E Jesus toca exatamente na ferida dela, mas ele age com compaixão. Ele sentiu compaixão pela mulher. Ela tinha um conflito de relacionamento que era realmente uma situação conturbada, uma situação devastadora. Ali estava a situação onde ele toca na ferida daquela mulher. Ela não tinha marido, embora tivesse alguém que nem poderia ser seu marido, tivesse 5, Jesus revela algo da intimidade dela. Interessante porque quando ela vai anunciá-lo na cidade, ela diz: vinde, vede o homem que me diz tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Ainda assim, em todo momento, lidando com aquela mulher, ele não queria expô-la ao ridículo, mas mostrar para ela que ele estava desejoso de salvá-la, compaixão por ela, pela situação dela, ganha a confiança dela, tratou o pecado dela com tato e ajudou pacientemente, revelou quem ele era. E aí você tem dos versos 12 ao verso 26, ele vai revelar, ela está esperando o Messias, já encontrou ele, o Messias. Então, esse sentimento, essa empatia, você ser capaz de sentir a dor do próximo, a dor da outra pessoa, sabe? Compaixão. Como que isso precisa mexer conosco, nós que fazemos aquele retrospecto, aquela retrospectiva de quando fomos alcançados ao conhecimento de Cristo, quem lidou conosco, quem nos auxiliou, quem mostrou compaixão, quem se prontificou a nos atender e atendeu da forma mais precisa e foi usado mesmo como instrumento por Deus. Assim nós devemos também agir para com aqueles que Deus está nos preparando para esse momento. É preparado por Deus. Aquele momento ali de Jesus com a mulher samaritana foi um momento direcionado, da direção divina, para um momento que marcou a história não só daquela mulher, mas daquela localidade e de muitas pessoas naquela localidade. Porque, ao mesmo tempo que uma alma vale mais do que um mundo inteiro, através do conhecimento de Jesus, uma pessoa pode revolucionar o mundo com a comunicação do Evangelho, com a pregação das boas novas, como o caso de Pedro, Paulo e tantos outros que foram instrumento, que é essa a realidade, amados, é esse o fato. Você se entrega para ser instrumento. A habilidade, a maneira extraordinária é de Deus, vem dele. Vamos lá para a frase de hoje, anatomia missionária. Missões se faz com os olhos de quem tem a visão do reino. Missões se faz com a boca dos que pregam as boas novas. Missões se faz com os ouvidos dos que ouvem o chamado. Missões se faz com as mãos dos que apoiam. Missões se faz com os pés dos que levam a preciosa semente. Missões se faz com o coração e a mente de quem entende e sente o clamor das nações. Gilson Paiva, a anatomia missionária nas apresentações do programa Evangelho em seu Lar. Vamos à oração nesse momento. Graças te damos, Senhor Deus,
pela direção e obra do Senhor sobre nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pela maneira como o Senhor trata conosco na palavra, nos ensinando. E essa semana, semana de missões, eu quero aprender Deus e quero aprender com Jesus. E queremos compartilhar o que temos aprendido. E Deus bendito e eterno, eu oro também nesse momento, Deus, pela nossa lista. A irmã Inês está aqui nessa lista. Nós estamos orando pela cirurgia do olho direito, que ela aguarda a providência para realizá-la. Paulo Napolitano, Deus bendito, a obra de salvação. Orando também pela irmã Cláudia, Igreja Metodista, ó Deus, para que ela tenha uma boa visão, apesar da interferência e as complicações que ela teve da diabetes. Mas ela tem alcançado a graça do Senhor. A irmã Nancy, Deus bendito, fortalecimento. A minha vizinha aqui, a dona Rosângela, a condição, ó Deus, depois do acidente, da restauração. Irmã Rosângela da nossa igreja e seus familiares, colocamos também no altar do Senhor hoje à noite. Irmã Marta Joy, Luiz Antônio, Deus, Luiz Antônio, ainda no leito de hospital, queremos que o Senhor toque no seu frágil corpo. Ele está vivendo pela misericórdia e graça do Senhor. Ana Alice e Nilza também clamamos, Pai. A irmã Marta Joy alcançou a graça da cirurgia, agora está no tratamento pós-cirúrgico, que ela tenha o fortalecimento do Senhor em cada dia. Por tudo damos graças e oramos nesta noite no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Tenham todos uma ótima noite. Querendo Deus, nos encontraremos amanhã com as apresentações do programa Evangelho em seu lar. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã, querendo Deus.